Imagine uma criatura que parece saída das páginas de uma lenda antiga. Um animal que, ao mesmo tempo em que desperta curiosidade, também causa medo. Forte, robusto, dono de presas afiadas e de uma capacidade impressionante de resistir às adversidades. Este animal é o javali. O que antes parecia apenas um símbolo distante da fauna europeia, hoje se tornou uma ameaça real, presente e crescente para a humanidade inteira. Você já parou para pensar que um único animal, quando colocado em um ambiente errado, pode mudar o equilíbrio de ecossistemas inteiros, destruir plantações, causar acidentes fatais e até desafiar a economia de um país? Essa é a realidade que o mundo enfrenta com os javalis. Eles são, em essência, sobreviventes perfeitos. Adaptam-se a qualquer ambiente. Podem viver em florestas, em campos agrícolas, em regiões de cerrado, até mesmo próximos de cidades. Sua dieta é quase ilimitada. Eles comem raízes, sementes, pequenos animais, restos de lixo humano e, principalmente, colheitas. Para um agricultor, ver um bando de javalis se aproximar é como assistir a um pesadelo se materializar. Uma noite basta para destruir hectares inteiros de plantação. No Brasil, o problema ganhou proporções gigantescas. Esses animais não são nativos daqui. Vieram de fora, trazidos por interesses humanos, seja para a criação em cativeiro, seja para cruzamento com porcos domésticos. Mas a história é sempre a mesma. O que o homem acha que controla, a natureza logo prova que não é bem assim. Os javalis escaparam, se reproduziram, espalharam-se e hoje percorrem milhares de quilômetros de território brasileiro com populações já impossíveis de contabilizar com precisão. E quando falamos em reprodução, aqui está a verdadeira dimensão do problema. Uma única fêmea pode gerar de 4 a 12 filhotes por ninhada, e isso várias vezes ao ano. Imagine dezenas de filhotes se multiplicando, cada um deles crescendo em liberdade, sem predadores naturais à altura. É um ciclo acelerado, quase imparável, que transforma rapidamente um pequeno grupo em uma verdadeira invasão. Num Brasil rural, histórias de prejuízo se repetem. Produtores de milho, soja, cana-de-açúcar e até pequenos agricultores que plantam para a subsistência relatam perdas devastadoras. Plantios inteiros arrasados em questão de horas. Famílias que dependiam da colheita para sobreviventes são obrigadas a recomeçar do zero sem nenhuma garantia de que o ataque não acontecerá de novo. E não pense que os impactos param a agricultura. O javali é também um vetor de doenças graves, entre elas a peste suína africana, uma das maiores ameaças à criação de porcos em escala mundial. Se um surto dessa doença se espalha, rebanhos inteiros podem ser sacrificados e a economia de exportações pode colapsar em questão de meses. O Brasil, um dos maiores exportadores de carne suína do mundo, vive com essa sombra pairando sobre a cabeça. Mas há ainda outro risco, talvez o mais assustador, o risco direto para o ser humano. Ao contrário do que muitos imaginam, os javalis não são apenas animais que fogem quando vem gente. Eles podem ser extremamente agressivos, principalmente quando estão em grupo ou quando se sentem ameaçados. Ataques já foram registrados em várias regiões do Brasil e do mundo, e não é raro que terminem em ferimentos graves, em alguns casos, até em mortes. Agora pense comigo, como enfrentar uma ameaça que não respeita cercas, que não se limita a uma região específica, que se reproduz com velocidade impressionante e que não possui inimigos naturais suficientes para controlar sua expansão? Esse dilema não é só brasileiro. Países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e várias nações da Europa também sofrem com o avanço dos javalis. Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 6 milhões deles circulem livremente, causando prejuízos anuais de bilhões de dólares.
Na Austrália, eles devastam áreas de preservação ambiental, colocando em risco espécies nativas inteiras. Na Europa, onde já existiam em equilíbrio natural, o aumento descontrolado em áreas urbanas levou a encontros cada vez mais perigosos com pessoas. No Brasil, a situação tem um agravante: a ausência de políticas públicas eficientes para controlar a população desses animais. Existem iniciativas de caça autorizada, mas ainda insuficientes diante da velocidade da reprodução. Para cada javali abatido, dezenas de outros nascem. É como tentar apagar um incêndio com um balde d'água. E a pergunta que paira no ar é: será que já não passamos do ponto de retorno? Será que ainda há como reverter os danos causados por essa invasão silenciosa? Ou será que teremos que aprender a conviver com essa nova realidade, pagando um preço cada vez mais alto em vidas, em economia e em equilíbrio ambiental? E aqui, eu te pergunto diretamente: você acha que a humanidade está preparada para enfrentar uma ameaça que não vem de armas, nem de grandes desastres naturais, mas sim de uma espécie animal que nós mesmos ajudamos a espalhar? Você acredita que conseguiremos encontrar uma solução, ou estamos condenados a assistir a esse inimigo se multiplicar diante dos nossos olhos? O javali é um lembrete brutal de que a natureza cobra caro pelos erros humanos. Um lembrete de que pequenas decisões podem se transformar em grandes problemas globais. Hoje, eles já não são apenas uma curiosidade ou um detalhe da fauna. São uma força em movimento, um desafio à altura da própria civilização. E se nada for feito, o futuro pode ser ainda mais sombrio. Imagine cidades inteiras tendo que conviver com ataques frequentes. Imagine agricultores abandonando terras produtivas. Imagine espécies inteiras sendo levadas à extinção por competição direta com esses invasores. Esse não é um roteiro de ficção, é uma possibilidade real. E você que está ouvindo agora, o que pensa sobre isso? Acredita que o javali é apenas um problema distante? Ou consegue perceber a ameaça silenciosa que se esconde por trás desses animais? Está pronto para reconhecer que talvez estejamos diante de um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo? O javali não pede permissão. Ele avança, ele destrói, ele sobrevive. E enquanto nós debatemos soluções, ele se multiplica. A grande questão é: conseguiremos agir a tempo?